Boa noite. A polémica à volta das aulas de Pedro Passos Coelho, o cerco à direção do Rio Rio e o Congresso do CDS são os temas da prova de 9 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite a todos. Fernando Rosas começa exatamente por si, por esta polémica à volta do convite que foi feita a Pedro Passos Coelho para dar aulas numa universidade pública como professor catedrático convidado. Um primeiro-ministro não tem experiência suficiente que justifique um convite destes? Sim, eu devo dizer, desvalorizo um pouco esta polémica. Eu acho que em geral, considero que é normal o convite de personalidades com experiência política para certo tipo de atividades docentes que têm a ver com instituições que são eventualmente beneficiárias da experiência que elas têm na vida política. Mas acho que se isso é normal para dirigir seminários e fazer conferências, ter alguma atividade docente, acho que não vejo nenhum problema com isso. Acho que é mais particular, no entanto, uma universidade pública convidar uma personalidade para professor catedrático convidado. Eu acho que aí, porquê? Porque acho que aí, em princípio, acho que devem ser convidados por professores catedráticos convidados doutorados, por uma questão de currículo e por uma questão de perfil científico e pedagógico que normalmente é exigida a pessoas que se candidatam à cátedra e que a cátedra é um lugar de grande responsabilidade e é o culminar de uma carreira de trabalho, de uma carreira... Mas aqui há uma diferença, ele é convidado, portanto não tem o mesmo estatuto... Convidado, mas é catedrático, para todos os efeitos. Vai dirigir atividade docente e de investigação a alunos que têm graus académicos superiores aos dele. Mestres, doutores, doutorandos, etc. E, portanto, essa questão deve ser feita com cuidado. Não quer dizer que não haja precedentes, há vários. Acho que o engenheiro Guterres foi convidado para professor catedrático convidado do técnico. Estou-me a lembrar, assim, de repente, o Vítor Constâncio. É professor catedrático convidado do ISEG, do Instituto Superior de Economia e de Gestão. Portanto, não é uma regra, mas neste caso concreto eu tenho dúvidas que esse convite devesse ser feito. Tenho dúvidas sobre isso. Porquê? Porque o candidato tem uma licenciatura muito fraca, uma licenciatura numa privada, e depois porque francamente não o vejo com um perfil académico e científico suscetível de Mas supostamente ele é convidado não tanto pelo perfil académico, mas sim pela experiência como primeiro-ministro. Mas é que um dos critérios para se realizar um convite para professor catedrático é o candidato ter um currículo de vida ou de obra produzida que seja relevante para a matéria que ele vai ensinar. É isso que... quer dizer, o ter sido um político com responsabilidade não é só por si um cargo que justifica um convite, tem que ter uma relevância para as matérias que ele vai ensinar. E neste caso não me parece que isso aconteça. E há outra circunstância que numa universidade pública o convite para um catedrático convidado é um convite que exige exigência e critério. Provavelmente, como as universidades particulares, privadas, não estou a considerar a católica como privada, porque, como sabe, não é... É um estatuto diferente. Não é privada, é um estatuto diferente. Mas como a maioria das privadas em Portugal são universidades de baixa credibilidade, esses convites passam. Mas numa universidade pública, que são universidades com prestígio e qualidade... Mas esta universidade, este instituto, vai lá várias pessoas... Esse assunto deve ser ponderado. Tanto mais que o diretor que o convida é um antigo deputado do PSD que do tempo há quem diga mesmo que foi ele que o designou como deputado. Enfim, designou, ele foi eleito, mas designado. Foi convidado. Indicou, propôs, convidou. E neste caso, tal caso, a mulher de César não deve limitar-se a ser séria, deve também parecer que é séria. E, portanto, acho que o próprio Dr. Passos Coelho acho que se devia ter prevenido relativamente a esse convite, porque isso não é uma coisa muito credível nem para ele, nem para a escola que o convida. Agora, eu também devo dizer, não me faz nenhuma impressão que ele possa fazer essa atividade docente a outro nível, com um outro tipo de estatuto. Acho normal ele ser convidado para dirigir seminários, fazer... Agora, professor catedrático convidado numa universidade pública, talvez seja defeito de profissão, não vejo nisto
nenhuma coisa corporativa, mas eu acho que aí haveria de haver um critério mais rigoroso e, sobretudo, a circunstância do convite eu ponderaria de outra forma, mas acho que ele pode ter essa atividade a outro nível e de outra forma. Rangel, devia haver outro tipo de exigência quando se faz este convite e o problema está... Não, o que eu acho é que, obviamente, que o convite tem que ser aprovado pelo Conselho Científico respectivo. Portanto, com certeza que os outros catedráticos todos que lá estão sabem examinar, não é, na sua área, bem o que estão a fazer. Portanto, isto... Mas como sabe, há baixos assinados de professores... Não, isso é outra coisa, estou a dizer. Vamos cá ver. Eu estou já a pegar no último reparo, porque do Fernando Rosas, que eu acho que não tem sentido, isto é, um Conselho Científico que é composto justamente por um corpo docente que passou por todas as provas que tinha de passar para que acedessem ao Conselho Científico. Se ele próprio, perante um currículo, perante uma experiência, perante uma personalidade, perante aquilo que ela revela, chega a essa conclusão e daí retira um convite, eu acho que isso faz todo sentido. Em Portugal, claro que a corporação universitária é extremamente conservadora. Aliás, isso é uma matriz que vem do salazarismo, não é? Pronto. Porque, se chegar aos Estados Unidos, a quantidade de professores que não são doutorados que dão aulas e a quantidade de doutorados que não são professores e estão em empresas... Sim, mas quer dizer, lá é bastante mais comum. Portanto, é uma coisa bastante mais comum. E não é feita sem critério, ou seja, o que está aqui, os critérios estão lá e até são muito aferidos pelos pares. Portanto, é uma coisa que a comunidade académica... Mas, na sua opinião, justifica-se o convite para... Eu acho que se justifica totalmente, porque eu acho que aqui também há uma coisa. Eu tenho aqui talvez uma experiência diferente dos meus colegas, porque eu privei muitas vezes com o Primeiro-Ministro Passos Coelho, e ele, de facto, tem uma envergadura, mesmo do ponto de vista teórico e intelectual, em determinados temas, que talvez seja surpreendente para muita gente vinda de um Primeiro-Ministro. Mas é rigorosamente assim. E agora estou a dar um testemunho pessoal e, porventura, não o devia fazer. Mas uma vez que a honra dele e o nome dele tem sido arrastado de uma forma que eu considero, aliás, lamentável, e que tem de ser criticada. Quer dizer, isto é uma coisa, para além de ser uma coisa anacrónica, ser uma coisa salazarenta, que vem da Universidade Salazarenta. Pronto. É claramente. Mas, para além disso tudo, é uma pessoa que, por exemplo, nos temas da União Económica e Monetária, e, portanto, temas europeus em particular, sobre a evolução da zona euro, as várias correntes, as várias matrizes, etc., tem não só uma experiência, como um conhecimento, e até um conhecimento teórico, não é apenas... aliás, até um tom professoral. Ele até criticava, às vezes, em algumas reuniões políticas, pelo seu tom professoral, porque, de facto, tinha a preocupação de uma justificação, diria eu, às vezes doutrinal, de diferentes posições, fossem posições da oposição, fossem posições que ele sustentava no governo, sobre várias matérias. Isto é só para dizer o seguinte. A que é que se deve esta polémica? Deixe-me só dizer, é só para dizer que a personalidade que nós estamos a falar, o seu perfil, também intelectual, é diferente daquele que passa para aí na comunicação social e que as pessoas pensam. Se era o que ele tinha há 10 anos, provavelmente não era. É o que ele tem hoje. Portanto, e não é apenas fruto da experiência. A experiência, do meu ponto de vista, que ele tinha, justificaria um convite deste tipo, desde que ele fosse legitimado pelos órgãos competentes da universidade em causa. Pronto. Ou da faculdade em causa, ou da escola da universidade em causa. Muito bem. A partir do momento, mas eu estou a dizer que eu digo isto até com experiência pessoal, que é de facto uma coisa que de alguma maneira impressiona muitas vezes, e que obviamente no debate político, que é feito de soundbites e é feito, enfim, de frases de tweet, nem sempre é apreensível, mas de facto a altura, muitas vezes, dos raciocínios, nomeadamente nessas áreas, na área da administração pública, na área da União Económica e Monetária, até na área de alguns setores de reforma, mais nestes ligados às questões económicas do que propriamente a outras, de facto, tem essas qualidades. Portanto, o que eu acho aqui é que isto é um debate mesquinho. Se isto fosse Mas acha que é dirigido contra ele? Não, é claramente dirigido contra ele. Isto é um debate mesquinho e partidário. Isto, se fosse um primeiro-ministro do Partido Socialista, ninguém discutia. Ponto final. A questão é esta. Se fosse um primeiro-ministro competente, não é? Para dar o é cargo. Isso talvez não, pronto. O primeiro-ministro competente... E o diretor da escola não fosse do PSD, se não, pronto. Mas pronto. O que é facto é que não houve polémica nos outros e há neste. Há um conselho científico. Não é o diretor. Peço desculpa. Então é o Conselho Científico que está a incorrer no mesmo. Pronto. Pois não, mas é que é isto que tem que dizer, que é que são os professores
doutorados daquela casa que fazem, naturalmente, que apreciam... Os professores queixam-se também, os professores o abaixo-assinado, Pedro Silva Pereira, o abaixo-assinado... Não é um convite pessoal. Faziam também questão de salientar a precariedade em que se encontram os investigadores, por exemplo, nas universidades e também os professores. Como é que vê esta polémica? Bom, como sendo dirigida a Passos Coelho, é a figura de Passos Coelho que está em causa? Confesso, tenho pouco a dizer sobre este assunto e não me agrada a ideia de transformar este tema numa polémica Ela já foi transformada, artificial. Não é? Já foi transformada. Que não penso que tenha razão de ser. Não isso é outra coisa, estilo, mas ela... não partilho o estilo de alguns pistoleiros que andam por aí sempre dispostos a atingir os seus adversários políticos. Esta é uma decisão do ISCTE, do seu Conselho Científico, é uma decisão aparentemente legal e legítima e, portanto, cabe ao ISCTE justificá-la e apresentar, aliás, a fundamentação para que ela aconteça. Mas a partir daí, então, o que eu acho mais curioso, se quer saber, é mesmo os dois pesos e duas medidas. Na Dias, aliás, o Daniel Oliveira, e o professor Nuno Garopa também, num outro sentido, perguntavam-se o que se diria se a professora Maria de Lourdes Rodrigues, reitora do ISCTE, convidasse ou levasse ao Conselho Científico uma proposta para contratar como professor catedrático convidado o ex-primeiro-ministro José Sócrates. O que foi a polémica com o Dr. Manuel Pinho por ter ido dar aulas para a Universidade da Colômbia? As razões são Pois, diferentes. há sempre razões quando... E por isso é que há dois pesos. É exatamente por isso que há dois pesos e duas medidas. Não é dois pesos e duas medidas, não. Com o engenheiro Guterres não há problema nenhum. Nós nem precisamos de especular. Olha, com o Dr. António Costa também não havia. Quando foi o Dr. Pedro Santana Lopes nomeado para provedor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, a direita achou normal, o PS teve um comportamento decente. Agora, quando foi nomeado o Dr. Edmundo Martins, que por acaso já era vice-presidente, a direita apareceu a dizer que era amiguismo político do CDS, porque ele era do PS. Quando na TAP o Dr. Miguel Frasquilho vai para Chairman da TAP, a direita achou normal e o PS teve um comportamento decente. Mas depois, quando foi nomeado o Dr. Diogo Lacerda Machado para vogal da TAP, já era amigo. Mas não foi só por isso. É que ele é nomeado para tudo. Quando a semana passada... Não confunda tudo. Eu sei que quer meter tudo no mesmo saco, mas não é tudo. O Dr. Carlos Tavares foi indicado para presidir ao Banco do Montepio. A direita achou normal e o PS teve um comportamento decente. Mas quando o ano passado se pôs a hipótese do professor Teixeira dos Santos ir para aquele lugar, a direita diz aqui del Rei que há amiguismo político. Portanto, eu não alimento isso, não partilho essa discussão, compreendo que ela existe, sobretudo no quadro académico do ISCTE, porque ali é que o assunto tem que ser discutido para saber se a decisão é uma decisão fundada. Eu acho que é razoável, está aliás na lei, que uma pessoa possa ser convidada para funções docentes, desde que represente uma mais-valia para a universidade, desde que as funções que vai exercer sejam compatíveis com essa mais-valia e desde que o estatuto seja um estatuto proporcionado. E acha que isto tudo... A controvérsia que existe tem que ver exatamente com estes três temas. Com a questão de saber se existe uma mais-valia para a universidade, imagino que sobre isso existam opiniões divergentes. Mas qual é a sua? O ISCTE não tem que ter opinião, não quero participar nessa discussão. Acho que, como digo, o ISCTE é que tem que avaliar. No que diz respeito às funções para que é convidado, a justificação que é apresentada do facto de ter experiência como Primeiro-Ministro, acho que justificaria mais facilmente, na linha do que dizia aqui o Fernando Rosa, um convite para uma intervenção mais pontual em que essa experiência pudesse ser partilhada, do que propriamente a responsabilidade de dirigir uma disciplina de administração pública ou de economia. Isso já me parece que não corresponde à justificação que leva àquela nomeação. E depois, o estatuto do professor catedrático, percebo que no quadro universitário suscite reações internas. Mas esse é um debate que pertence ao ISCTE, no qual não me quero envolver. Mas não quero meter-se em nada. Não aliás, viu-se não se meteu em nada enquanto esteve a falar. E apenas identifiquei as questões que são objeto da controvérsia, mas
não quero, Tudo no mesmo não quero saco, alimentar, não quero alimentar essa discussão porque acho que ela não serve. Acho que há um outro problema, que é um problema que diz respeito ao estatuto dos ex-primeiros-ministros e saber como é que essas funções ou essa condição de ex-primeiro-ministro pode ser protegida em termos de dignidade pública depois da cessação de funções, e acho que este caso deveria pelo menos convidar a uma reflexão sobre essa matéria. É claro que há mais condições, mais uma vez, mais favoráveis para ter esse debate agora que o problema se põe a propósito de um ex-primeiro-ministro. Mas quem acabou com ele foi o engenheiro José Sócrates. Foi exatamente. Mal. Pois não me lembro do PSD ter dito que era mal na altura. Mas olha, lembra-me eu de dizer. Foi num contexto de equidade. Estavam a acabar com vários privilégios no seio. Mas não é o caso do Primeiro-Ministro, é um caso diferente. Pois, porque havia vários privilégios no seio da administração pública, havia correção. É que omitir isso. E não era possível a um governo tomar uma medida dessa natureza sem que também a questão das subvenções vitalícias dos ex-responsáveis de cargos políticos fosse resolvida. E isso foi resolvido para os deputados e tinha que ser resolvido também para o Primeiro-Ministro, porque o que diria à direita se o Primeiro-Ministro aparecesse no Parlamento a acabar com as subvenções vitalícias dos deputados e não acabasse com as subvenções vitalícias do Primeiro-Ministro? Para se ver... Portanto, naquele contexto não havia outra alternativa. Se querem corrigir essa decisão, pois acho muito bem que é a altura de termos esse... Eu queria só dizer uma coisa. Só uma coisa para depois passar. Toda a intervenção do Pedro Silva Pereira... Isto é uma roda... Isto não mas então, se quiser dar a palavra ao Fernando Rosas, muito bem. Mas, senão eu faço... Mas eu faz favor, não. A intervenção, para se ver, toda a intervenção, do princípio ao fim, é completamente capciosa aqui do Pedro Silva Pereira. Mas é curioso, no final, ela revela-se esse lado de tentar torturar... O lado de tentar torturar esta questão revela-se então, porque ele ia dizer... mas felizmente eu intervim e não disse, ia dizer que por causa do caso Pedro Passos Coelho nós tínhamos que resolver a questão do Primeiro-Ministro. A questão do Primeiro-Ministro estava resolvida. E eu estou à vontade para dizer, porque eu no Parlamento tive essa posição, que uma coisa era acabar, e muito bem, com a subvenção vitalícia dos deputados, outra coisa era a situação do Primeiro-Ministro. E, portanto, o que lhe digo, sinceramente, é que, e sempre tive essa posição, foi o engenheiro Sócrates que acabou com isso. Porventura, ele não precisava disso e por isso acabou. Bom, essa é que é Fernando Rosas, em relação a este tema, há alguma coisa a acrescentar? Só queria dizer o seguinte, salazarente é o convite que foi feito, porque ainda por cima numa escola que serviu inicialmente de abrigo a uma série de ex-ministros do anterior regime. E pouco dignificante do Conselho Científico da escola... Salazarente é a hostilidade aos convidados. É ter-se feito um convite sem ponderar até nos aspectos externos desse convite, que é um diretor que foi deputado do PSD, é amigo pessoal do Dr. Passos Coelho, que o convida para o mais alto cargo para que se possa ser convidado, sem haver um currículo absolutamente transparente que justifique. Eu estou a dizer, o Dr. Passos Coelho pode perfeitamente dar seminários e aulas e coisas aí, animar discussões sobre as matérias que são da especialidade. Não digo isso. Agora, convidá-lo para o topo da carreira, passando por cima de uma série de gente que está há anos a trabalhar, etc., eu acho isto, é preciso... Há casos que são incontroversos. Eu citei 2 há bocado que me parecem incontroversos. Eu também, se fosse membro de um conselho científico de uma escola dessas, não teria posto qualquer problema. Agora, há casos que são controversos, ainda por cima, quando o instrumento, o intermediário do convite, é uma pessoa com estas ligações políticas que faz isto cheirar a nepotismo por todo lado. Não é? Mas eu também estou de acordo um pouco com o Silva Pereira. Eu acho que isto é uma discussão relativamente secundária. Estou a dizer, só que acho que o senhor... Já que estamos a tê-la, temos que discutir. Eu acho que se beneficia seguramente da experiência política dele. O que eu ponho em causa é que uma universidade pública, para um cargo de catedrático convidado, o convide desta maneira. Isso é que eu acho discutível. Mas não faço disso nenhuma questão. Eu prescindo da minha segunda intervenção sobre este tema. Não vai haver, já houve 2. Pois, houve de todo, e eu prescindo da minha segunda intervenção. Passemos então ao outro tema da semana, ao Congresso do CDS, que se realizou no último fim de semana. Fernando Rosas são cristas a querer afirmar-se, tentar afirmar-se como líder da nova linha do CDS. Eu sou um grande defensor da nova linha do CDS. Porquê que diz nova? É o CDS a polarizar à direita, é o CDS a querer captar para si uma parte da base eleitoral
do PSD, que ele está convencido, o CDS está convencido que consegue captar para si essa parte, digamos assim, chamemos para simplificar, o eleitorado de mais à direita do PSD, tornando-se o partido hegemónico da direita e puxando para a direita, puxando a direita para a direita, digamos assim. É o CDS, de alguma forma, a fomentar o cerco da direita do PSD à direção do Rui Rio, quer dizer, porque tudo isto são achas para a fogueira interna de cerco ao Dr. Rui Rio, e é o eleitorado moderado do PSD a deslocar-se para o PS, isso não há, quanto a isso não há dúvida nenhuma. Portanto, o resultado é o enfraquecimento global da direita. Eu acho que se há partido que tem que estar satisfeito com esta nova estratégia do CDS, é o PS em geral e a esquerda, o PS em particular, e a esquerda de uma forma geral. Mesmo este argumento das autárquicas, que o círculo da doutora Cristas argumenta, de Lisboa, vejam como aconteceu em Lisboa, eles olharam, que passam por cima disso, para os resultados, porque é assim, o PS teve nas autárquicas de Lisboa um dos seus piores resultados. E mesmo assim, a diferença que vai do resultado do PS para os votos conjuntos da direita em Lisboa, a diferença positiva é maior do que nunca. O que significa que no seu conjunto, nas autárquicas de Lisboa, a direita recua relativamente ao que são os seus resultados tradicionais. Sim, mas do ponto de vista do CDS, há ali uma inversão em Lisboa que... Do ponto de vista interno, sim. Mas para uma senhora que se diz que quer ultrapassar o PSD, quer ser primeira-ministra, quer... Já diz mesmo, diz mesmo, dando o dito por não dito, relativamente à grande polémica da fundação do governo, já não interessa saber quem é que ganhou as eleições, o que interessa é ter a maioria dos deputados para poder vir a ser primeiro-ministra. Bom, quer dizer, não só as autárquicas não são um bom exemplo para esse efeito, como o propósito voluntarista da doutora Crista vai voltar-se contra ela, porque ela vai ser avaliada futuramente em função dos objetivos que marcou. Se não ganhar as eleições, ganhar uma maioria de deputados que lhe dê a maioria. E já agora, deixa-me só acabar para dizer, eu vou ser muito rápido, dizer isto. Ela está com a última sondagem dá 5,4%, consegue estar à frente do PAN, não é? Agora, daqui para o objetivo que ela tem que alcançar, acho que é uma ousadia enorme, mas ela vai ser julgada por isso. Houve quem dissesse isso também em relação a Lisboa. Mas já agora, deixa-me dizer, o que eu acho isto curioso é que sob o disfarce, sob o diáfano manto desta modernidade postiça do CDS, está o velho CDS. O CDS que é contra a interrupção voluntária da gravidez, o CDS que é contra o casamento de pessoas do mesmo género, o CDS que é contra a gestão de substituição, o CDS que é contra a morte assistida, ou seja... Na morte assistida estão todos de acordo, em relação aos outros pontos eram moções globais que não foram subscritas pela direção. É o CDS absolutamente contra a modernidade e até tem lá um dirigente, um fidalgote, que no Congresso levantou o dedo a dizer, assim com ares dominicanos da Inquisição, com a religião não se brinca, não é? E portanto este é o CDS. Agora, eu acho que os eleitores percebem isso melhor que ninguém, não é? Paulo Rangel, acha que o CDS tem condições de captar o voto do PSD? Ou o voto, como dizia, porque de facto quem esteve no Congresso percebeu que, embora o ataque seja ao Partido Socialista, a competição do CDS neste momento é com o PSD, não é com o Partido Socialista. Eu sinceramente, quer dizer, não valorizo isso muito. Pois, eu... Não, isso, como eu ouvi... Eu digo, não é uma coisa nova, repare... O Paulo Portas tinha muito essa... não há aqui uma diferença verdadeira. O Paulo Portas desafiar o PSD nestes termos. Não, eu ouvi o Paulo Portas, peço desculpa, até ouvi quase dizer que o partido que era equidistante e que tanto podia governar com o PS como com o PSD. Eu ouvi o Paulo Portas dizer tudo, certo? Portanto, também ouvi dizer isso. Não é verdade. O que eu queria dizer, desculpa, ele criava, é uma figura carismática, até mais carismática
sem nenhum menoscabo para a Assunção Cristas do que a Assunção Cristas, e o clima nos congressos do CDS, a partir do momento em que ele era o líder aclamado, não na fase em que estava obviamente a afirmar-se, em que houve ali uma tensão muito grande com Manuel Monteiro, etc., depois disso, eram muito parecidos com estes. As pessoas é que esquecem com muita... Mas as referências ao PSD, desta vez, aliás, Rui Rio foi recebido com uma enorme frieza e... Mas, ouça, o que eu digo é, portanto, vamos cá ver. O que eu quero dizer é o seguinte, para mim, não há assim tantas novidades. Era só isto, era a primeira coisa que eu queria dizer eu acho que o CDS faz bem, portanto, do ponto de vista do CDS, ele faz bem em, naturalmente, como é natural, como é normal num Congresso, em puxar pela sua autoestima. Teve realmente um bom resultado em Lisboa e, portanto, a partir daí pode construir, se quiser, diria, uma dinâmica em termos de Congresso, que foi bem preparado, que tem bons quadros, que é também por isso é que eu até escrevi isso. E, sinceramente, não vi ninguém dizer isso. Aliás, toda a gente dizia que Paulo Portas está esquecido. Paulo Portas é o verdadeiro vencedor deste Congresso, porque ele criou 3 gerações, praticamente, eu diria que vão aí dos 25 até aos 45 anos, de pessoas, que quem estava no Parlamento nos anos em que eu estive e eu via lá com eles, ele era um verdadeiro coach. Às vezes até estava a escrever ou a corrigir um discurso, ou a dizer, diz isto, fala assim. E isto vem de tempos, hoje de líderes absolutamente firmados e pessoas que são políticos importantíssimos na cena portuguesa, ou muito importantes, como Nuno Magalhães ou Mota Soares, enfim, já não falo de Rui Nuno Melo, que apesar de tudo já vinham de uma geração ainda um bocadinho mais anterior, mas eles, e depois veio a geração da Assunção Cristas, e agora do Adolfo Mesquita Nunes, e deste líder da juventude, tudo isto mostra uma coisa que eu acho que temos que prestar esse tributo a Paulo Portas, é aquele que toda a gente dizia que era o homem do partido de um homem só, foi capaz de preparar uma classe política diversificada, até está estratificada geracionalmente, que tem qualidade e que sabe intervir. Pois, ao contrário do que acontece no PSD. Portanto, o PSD é um partido diferente, que é um partido de massa. Diga uma coisa, Paulo Rangel, que eu gostava de ouvir a sua opinião sobre um ponto. Foi dito por Assunção Cristas, Fernando Rodas há pouco estava a referi-lo, foi dito por Assunção Cristas que não interessava saber qual era o partido mais votado, que interessava sim era a soma dos grupos parlamentares e a soma dos deputados. Rui Rio, pelo contrário, diz que, como não concordou com a forma como foi feita a chamada geringonça, que quer viabilizar um governo do Partido Socialista, mesmo que seja minoritário. Ou seja, podendo dar-se o caso... Eu vou-lhe dar a minha opinião sobre isto, porque eu estou à vontade, que tenho escrito desde 2002, até tenho publicado em livro, portanto, eu sempre disse e sempre defendi, e por isso nunca estive de acordo com a estratégia de Passos Coelho, relativamente à questão... Mas também não está de acordo com o Rui Rio. O que eu quero dizer com isto é, sem dúvida, se o PSD e o CDS, os dois tiverem maioria absoluta, porque não é essa a hipótese, é que o Rui Rio não estava a pôr a hipótese de os dois terem maioria absoluta. Imagino que o PSD fique em segundo e o CDS em terceiro, e os dois tivessem maioria absoluta, e estivessem disponíveis para fazer uma coligação, e eles deveriam fazer uma coligação. Isto foi sempre o que eu defendi, e por isso mesmo é que eu nunca fui um opositor, digamos, e nunca concordei com a estratégia do PSD, e se ainda há lá alguém que pensa dessa maneira, que é capaz de haver ainda alguém, e eu continuo sem concordar, relativamente à objeção que tinham até de legitimidade, digamos, ou de tradição, ou de costume constitucional relativamente ao governo atual. Portanto, deixe-me só dizer aí uma coisa. Para terminar. Há, no entanto, uma contradição muito grande no raciocínio da Assunção Cristas, que é este. É que ela diz, agora o voto útil não interessa. Ora, se, como tudo aponta, dadas as diferenças, mesmo que eu acho que os 5,9% ficará acima dos 5,9% sempre o CDS, mas se tudo aponta para que o PSD ficará à frente, claro que o voto útil conta, porque o partido que tem mais votos é aquele que pode maximizar o número de deputados. E, portanto, existe uma contradição no discurso dela. Portanto, o voto útil continua a contar se concorrerem separados. Ele só não conta se concorrerem em conjunto. Pedro Silva Pereira, este congresso foi, como disse Fernando Rodas, um presente, por assim dizer, para o Partido Socialista e para a esquerda? Eu acho que este congresso tem um facto político fundamental, que é o lançamento por parte do CDS de uma OPA sobre o eleitorado tradicional do PSD, uma oferta pública de aquisição eleitoral. De facto, o objetivo assumido pelo CDS é de se tornar o maior partido da direita, ultrapassar o PSD. E tem condições. Explorar a fragilidade que o PSD tem e atravessa e tentar reproduzir a nível nacional qualquer coisa de semelhante com o que aconteceu em Lisboa.
Eu creio que o CDS tem muita ambição e alguma presunção nesse sonho, mas, enfim, presunção e água benta, cada um toma a que quer. Agora, o CDS também tem os seus trunfos, tem uma liderança mais simpática do que aquela que o PSD está neste momento a oferecer, tem a liderança da oposição parlamentar, de que o PSD praticamente desistiu, tem mais alguma capacidade de iniciativa política, mesmo que normalmente muito demagógica, do que o PSD, que continua a parecer muito paralisado nesse domínio, e, portanto, enfim, então, é um congresso de uma nota só, em que o que dominou foi mesmo essa ambição eleitoral. Acho que essa estratégia... Ainda ontem Pedro Santana Lopes dizia que se de facto o CDS mesmo não ultrapassasse, mas se chegasse pelo menos até aos 16% que teve nas primeiras eleições depois de 74, que isso já causaria um grande embaraço ao PSD. Evidentemente um rombo. Eu penso que quem tem mais motivos de preocupação com esta estratégia é mesmo o PSD, porque é o alvo do ataque. Agora, acho que esta estratégia falha num ponto. É exatamente nessa ideia de que se o CDS roubar votos ao PSD, isso é um contributo para a maioria dos 116 deputados. Não é nada. Quer dizer, se o CDS roubar votos ao PSD, o que acontece é uma transferência de votos entre os partidos da direita que não contribuem em nada para conquistar o centro, nem para criar uma alternativa política em relação ao PSD. Também acho que, já que referi os trunfos, também penso que existem algumas dificuldades nesta estratégia, não apenas na sua ambição. Se nós virmos o discurso de encerramento do Congresso por parte da doutora Assunção Cristas, temos que reconhecer que foi, porventura, o momento mais fraco do Congresso. Quer dizer, quando chegou o momento de apresentar as propostas que corporizavam, então, essa grande alternativa política do CDS, ela realmente não tinha nada para dizer ao país. E, portanto, desse ponto de vista, acho que o passo corre sérios riscos de ser maior do que a perna. Queria só dizer uma coisa que é... Você está a fazer... Não, mas é como tive uma indicação que... Quer dizer, eu é que sou prejudicado com isto. Então, diga. Digo-me, não é nenhum favor. Não, era, mas como Paulo Rangel tinha dito que queria dizer... Mas todos nós queremos comentar. Não é porque o que eu digo a única coisa que eu queria dizer é o seguinte, há ainda outra coisa que o CDS está a esquecer, é que o eleitorado associa o CDS a várias das piores medidas que o governo de direita tomou em matéria de governação sob a Troika. Era ele que tinha o Ministério da Agricultura, era ele que tinha o Ministério do Trabalho e Solidariedade Social. Quer dizer, várias das maiores agressões cometidas contra o mundo do trabalho, nomeadamente, e contra os reformados, vêm de ministros do PSD. Do CDS. O CDS pode ter esta coisa da modernidade e tal, muito modernos, etc. Até tem um dirigente que diz que é gay, que moderno que ele é, etc. Agora, há uma coisa que é certa, eles podem comer no PSD, podem arretar no PSD, mas isso, o resultado que vai ter, até podem subir, mas o resultado que vai ter é enfraquecer o bloco da direita, porque há uma parte do eleitorado do PSD que com isto vai votar no PS. Aliás, é o que se passou em Lisboa. É o que se passou exatamente em Lisboa. Ela sobe, Cristas sobe, mas o Bloco de Direita fica a uma distância do Partido Socialista como nunca ficou em nenhumas eleições. Mas arrasa com o PSD. Pois, está bem, mas quer dizer, arrasando com o PSD, ela não chega à Primeira-Ministra como quer. Altera a relação de forças à direita? Isso poderá alterar, mas para a esquerda... Tudo bem, quer dizer, para a esquerda, isso não tem. Alterar a relação de força. Sinceramente, enfim, não... Mas não acho que isso vai acontecer. Agora não quero, isso difícil de acontecer. Não quero ser eu presunçoso, quer dizer, mas quer dizer, isso não tem cabimento do meu ponto de vista. Vamos cá ver. Há uma coisa que é fundamental, e quem está certo é Nuno Melo. Aliás, Nuno Melo esteve bem, temperando bastante coisas que disse Assunção Cristas, porque uma coisa que ele disse que é verdade é só se os dois... Esteve bem? Esteve bem nisto que eu vou dizer. Noutras coisas, mas eu agora vou-lhe chamar a atenção. Depois pode dizer, e depois o Fernando Rosas pode dizer, bom, afinal, eu achava que ele esteve mal e continuo a achar. Pronto, mas deixe-me ao menos dizer o que é que ele disse. Ele disse esta coisa que é fundamental para os dois partidos crescerem.
Pronto. E, portanto, isso é que é... Foi um dos poucos que referiu o PSD. Mas quer dizer, o que quer dizer com isto é, os dois têm de crescer, de facto, se quiserem ser governo, os dois têm de crescer. E é nessa ótica que eu olho para este Congresso também com algum, se quer que diga, até de uma forma positiva e benigna, porque é bom que o CDS cresça, desde que o PSD também cresça. Mas o PSD está um pouco... Agora deixe-me só dizer outra coisa. O grande problema, uma coisa que ele disse, por exemplo, a respeito das eleições europeias, que foi interessante, foi que, enquanto eles estavam a dizer que o CDS devia ultrapassar o PSD, alguns estavam a dizer isso, e ele estava a dizer que devia duplicar. No caso deles, duplicar é passar de 1 para 2 deputados. Ou seja... Foi a Assunção Cristas que disse também. A Assunção Cristas já só disse depois, e até disse depois do Congresso. No Congresso, quem disse foi Nuno Melo. Já foi ela que veio em... Temos que terminar, mas o que ficou também cedido neste Congresso é que o PSD e o CDS vão em listas separadas. Está de acordo com isso ou acha que deviam ir em listas conjuntas? Eu acho que deviam pensar nisso melhor. Pronto, eu compreendo, eu acho que os dois partidos têm identidades de facto diferentes, compreendo que o CDS esteja neste momento de alguma autocontemplação e autocontentamento e queira ir sozinho. Às tantas, o que pode acontecer é que possam ir sozinhos às europeias e, se tiverem bom resultado, ainda vão à coligação às legislativas. Portanto, às tantas, este era um cenário que eu não excluiria como um cenário possível. É possível. Um cenário difícil de manter face à orientação do Congresso, não é? Eles agora coligarem-se depois de tudo o que... Diga. Eu não prescindi da Só para terminar. intervenção sobre este ponto. Sim. Eu acho que a ideia de que o voto útil acabou é falsa, por todas as razões. O PS especialmente tem que dizer isso. Não, é mesmo verdade. Para terminar. Eu fui muitas vezes deputado por Vila Real e as pessoas continuarão a não votar no CDS em Vila Real porque há um fenómeno de voto útil que é também determinado pelo sistema eleitoral. Isso continua a estar presente à esquerda, até porque o futuro da coligação informal à esquerda não é garantida, mas à direita também. Bom, e assim chegamos ao fim de mais uma Prova dos 9. Boa noite, até para a semana. Fica agora com mais bastidores.